Fala galerinha do sétimo, beleza? Tô aqui pessoal na frente da igreja luterana, como eu tinha falado para vocês, era um dos locais que a gente ia visitar. Aqui em Ponta Porã, a igreja luterana fica aqui pertinho da nossa escola, entendeu? Aí a reforma religiosa iniciada aí por Lutero, né? Criando essa nova religião aí, o luteranismo, né? Aí, então aqui ó, eu tô aqui ó, na frente da igreja luterana, vou tentar fazer outros vídeos aí para vocês na frente de outras igrejas e em relação ao conteúdo que a gente vai estar estudando, né? Infelizmente não deu pra gente vir fazer a visita aqui por conta da pandemia, né? Mas quem sabe uma outra oportunidade a gente não vem aí. Mas beleza, é isso aí. Valeu, galera. Falou! Fala galerinha do sétimo, e aí, tudo tranquilo, turma? Vamos lá, dando continuidade aí, ó, pessoal, senti falta aí no plantão de dúvida, pessoal, vamos entrar no plantão de dúvida, porque aí a gente pode conversar, a gente pode estudar mais junto aí, entendeu? Então vamos fazer esse esforcinho aí para estar entrando no plantão de dúvida. Se vocês não estão conseguindo entrar no plantão de dúvida, manda um WhatsApp para mim, que antes de começar a aula eu mando o link, tá? O Roberto, ele sempre manda um link lá no grupo, então vamos estar entrando aí nesse plantão de dúvida, beleza, turma? Dando continuidade aí ao nosso tema aí de revisão, hoje a gente vai estar vendo um pouco aí da reforma protestante, tá, pessoal? Aquela reforma aí iniciada por Martinho Lutero. A gente viu ali que o Renascimento mudou a ideia, né? Mudou a mente do povo, veio com a teoria ali do antropocentrismo, que coloca o homem no centro do universo, né? Então tudo aí, essas transformações aí do Renascimento acabou aí culminando, acabou levando aí a reforma protestante, beleza, turma? Então nós temos lá, o que foi a reforma? A reforma protestante foi um movimento que começou ali no século XVI, tá? Com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana, que culminou na divisão e no estabelecimento de várias igrejas cristãs, da quais se destacaram aí o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, dentre outras, tá? Então, lembrando, pessoal, já falei isso aí antes das férias, reforma religiosa, reforma protestante. A ideia não era acabar com a Igreja Católica, eles não queriam o fim da Igreja Católica, eles queriam apenas uma reforma, uma mudança ali, uma quebra de paradigmas, eles queriam mudar a igreja, porque muitas coisas que a igreja estava fazendo naquele período não era considerada, vamos dizer assim, adequadas, beleza? Então a reforma começou ali no início aí do século XVI, tá? Na tentativa de reformar a igreja. Essa reforma acabou não acontecendo ali de primeiro momento, mas acabamos ter aí uma divisão do estabelecimento aí de várias igrejas cristãs, formou outras igrejas, conhecidas como igrejas protestantes, por isso que o nome já diz, reforma protestante, beleza, turma? Tá? A primeira aí foi a igreja luterana, né, de Martinho Lutero, beleza? As principais causas, as novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, o maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia. Outra coisa que tinha ali, essa invenção da imprensa aí é aquela de Gutenberg que eu falei para vocês, a máquina prensa de Gutenberg, beleza? Outra coisa aí, muitas pessoas começaram a ler a Bíblia. Outra coisa é a corrupção do clero. A prática aí que o clero acabava cometendo, coisas erradas que o clero acabava fazendo. Uma delas é a venda de indulgências que eu comentei com vocês, que eles vendiam aí a troca do perdão por dinheiro, né? Em vez de você pagar uma penitência, rezar tantas Ave Maria, tantos terços, essas coisas como era uma prática ali da igreja, você pagava um X de dinheiro e teu pecado seria perdoado. Então essa aí também foi um dos fatores aí, uma das causas aí da reforma religiosa. Então nós temos a primeira, novas interpretações da Bíblia, o povo começa a ler a Bíblia e entender de fato que ela está escrito ali, e essa questão da corrupção do clero nessa medida aí de pagamento aí, né, para se libertar do pecado, beleza? A crítica e a moral dos padres, muitos eram envolvidos em escândalos aí amorosos, bebiam, vendiam sacramentos, coisas da igreja, então isso aí também levou a acabar tendo essa reforma protestante, né? E o sentimento nacionalista, como fortaleceu as monarquias nacionais, os reis passaram a encarar a igreja, que tinha sede em Roma, utilizava o latim, e como a língua estrangeira, a língua do seu país não era utilizada nesse momento. Eu comentei isso com vocês, a Bíblia, pessoal, a Bíblia antes era só em latim, né? Uma das primeiras traduções aí que se espalhou muito rápido aí foi a do próprio Martinho Lutero, né? Martinho Lutero aí ele fez uma tradução da Bíblia em alemão,
né? E a Bíblia antes era em latim, então muitas pessoas sabiam ler e escrever em inglês, sabiam ler e escrever em alemão, sabiam ler e escrever em português, mas não sabiam o ler e escrever em latim. Então isso era uma dificuldade muito grande para ter uma interpretação correta da Bíblia. Então por isso que eles acabaram fazendo, Martinho Lutero aí teve essa ideia de fazer a tradução da Bíblia aí, tá? Para o alemão, para as pessoas poderem de fato ver o que está escrito ali nela mesmo, beleza, turma? Tá? O descontentamento do povo com a igreja, né? A desmoralização do Papa, né? Do poder do Papa aí na questão do cativeiro aí, do cisma do Ocidente, aquela divisão que teve da Igreja Católica que nós estudamos lá, tá? E a reforma acaba acontecendo, essa reforma religiosa acaba iniciando ali na Alemanha. O monge alemão Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Fixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, criticando vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martinho Lutero condenava a venda de indulgências, propunha a fundação aí do luteranismo, né, a religião luterana, e de acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pela fé e não pelas suas obras. Não é só porque você dava um monte de coisa para a igreja você teria a sua salvação garantida, mas sim a sua fé, tá? Então Martinho Lutero acaba aí iniciando essa reforma na igreja. No livro de vocês, pessoal, lá na página 168, 167, ele fala lá de Lutero. Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão. Lutero era um monge e professor da universidade ali na atual Alemanha, né? Lutero aí, ele acabou sendo excomungado aí pelo Papa. Ele foi excomungado em 1521. Tá? As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Alemanha, pois havia um clima de descontentamento com a antiga igreja. Então as ideias de Lutero, essas ideias aí que a salvação vem pela fé, essas ideias de Lutero que era contra a venda de indulgências, essas ideias se propagaram, se espalharam de uma forma muito rápida ali por toda a Alemanha e depois por toda a Europa, né? Lutero foi excomungado pelo Papa porque ele não quis se retratar. Ele não quis falar que ele estava errado, ele falou que ele estava certo. Uma das coisas que deixou Lutero revoltado também foi quando ele foi até Roma e ele viu todo o luxo que a Igreja Católica tinha, toda a riqueza da Igreja Católica, e ele via o povo passando necessidade. Ele era a favor que a Igreja vendesse um pouco das suas riquezas, da sua fortuna, e integrasse, dasse aí para os pobres, para as pessoas que necessitavam aí. Então essa era a ideia aí de Lutero também, tá? E o Papa, é claro, ele foi contra isso aí naquele momento, tá? Então, como também ele quis se retratar com o imperador Carlos V, foi expulso do Império Romano Germânico, refugiou num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão. Ele teve muito apoio da burguesia e dos príncipes, tá? O livro sagrado, a Bíblia, era a única fonte de fé. Esses aí eram os fundamentos da doutrina luterana. Ele fala que a Bíblia é a única fonte de fé. Tudo que você precisa encontrar de resposta, você vai encontrar na Bíblia. E não precisa você ir então ali acreditar tudo que os padres naquela época diziam, tá? Então ele falava que você mesmo tinha que procurar na Bíblia. A salvação humana é pela fé em Deus. O sacramento, a Eucaristia e o batismo. Tem ainda aquela questão do batismo. O rito religioso, culto simples e na língua nacional. Lutero falava que o culto teria que ser na língua nacional e não em latim, que as pessoas nem entendiam. Muitos nem sabem falar latim, ia na missa e a missa era feita só em latim. Então Lutero foi contra isso e ele fez ali com que os cultos ali fossem feitos na língua nacional, tá? Aí as ideias se influenciaram aí no norte da Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia e também na Finlândia, tá? Depois nós temos aí, que eu falei para vocês, a reforma calvinista de João Calvino, tá? Tá lá no livro, lá na página 169, tá? Inspirados no luteranismo, o francês João Calvino publicou em 1536 uma obra chamada A Instituição Cristã. Nela apresentou os pontos centrais do que mais tarde viriam se tornar a doutrina calvinista. Esse livro foi uma resposta de Calvino a François I, rei da França, que perseguiu os luteranos. Passando algum tempo, Calvino foi expulso da França. Suas pregações obtiveram rápido sucesso, principalmente na Suíça. Então João Calvino, ele era um francês, ele fazia suas pregações aí a favor de Lutero na França, ele acabou sendo expulso da França, então ele vai para a Suíça e lá a sua ideia é totalmente aceita
e se forma essa nova religião aí, que é o calvinismo, tá? As suas ideias de conversões provocou uma guerra civil e acabou até perdendo a vida, tá? Uma das bases aí da doutrina de João Calvino é a Bíblia é a única fonte de fé. A salvação humana pela fé em Deus, como eu falei, ele também mantém o batismo, e as suas ideias se espalharam aí pela Suíça, pelos Países Baixos ali da França e da Inglaterra e da Escócia ali, tá? Uma das igrejas aí, tinha até um plantão de dúvida que eu falei com algum aluno, eu não lembro qual, que ele perguntou, mas professor, tem a igreja luterana, eu sei que eu já vi, mas e a igreja calvinista? Tem aqui no Brasil? Tem. Uma das ideias aí da igreja calvinista, pessoal, é a igreja dos presbiterianos, a igreja presbiteriana. Aqui em Ponta Porã, se eu não me engano, tem uma igreja presbiteriana, tá? Então essa igreja presbiteriana, ela vem desses ideais aí de João Calvino, beleza? E para finalizar, a última reforma religiosa foi realizada ali na Inglaterra pelo rei Henrique VIII, que rompeu com o papado após esse recusar cancelar o seu casamento. Então o rei Henrique VIII funda o anglicanismo, com o aumento do seu poder em suas posses também, ele pega todas as posses da igreja e coloca para ele, e retirou a igreja católica e uma grande quantidade de terras, tá? O anglicanismo aí, ó, a Bíblia é a única fonte de fé, também se baseia aí nas ideias, está baseada aí nas ideias de Lutero. A salvação humana vem pela fé em Deus. O rito religioso tem a conversão de forma católica, então ele continua mantendo a conversão de forma católica, e é uma religião totalmente influente ali na Inglaterra. O anglicanismo, pessoal, quem é o chefe da igreja anglicana, igual a igreja católica tem o chefe que é o Papa. A igreja protestante, cada igreja mantém o seu líder, né? Tem o presidente aí das igrejas. E na igreja anglicana, aí, podemos falar na igreja da Inglaterra, o chefe aí da igreja, o chefe de estado da igreja é o próprio rei. Tanto é que na Inglaterra, a igreja anglicana ainda da Inglaterra, a rainha é a chefe dessa igreja, tá? Ela é como fosse o papa da igreja, lá na igreja anglicana, beleza, turma? Então, depois a gente vai estar estudando, semana que vem eu vou estar passando um pouco mais aí da Contra-Reforma, que foi aquela Contra-Reforma, a igreja católica tentando fazer uma reforma agora na igreja e tentando barrar esse avanço aí do protestante, beleza, turma? Então essa aí foi a nossa revisãozinha de hoje, tá? A reforma protestante. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham lembrado desse conteúdo, e qualquer coisa estamos aí. Valeu, turminha. Forte abraço, beijão.